Mas eu sei é que o Senhor quer que o seu povo suba. E por isso é necessário que você se limpe, se lave deste mundo, sabe? O mundo é assim, você vai andando, né? Você está de chinelinho, anda aí, daqui ali, você vai ver, o pezinho já está meio suado, já meio vermelhinho. É assim o mundo, ele vai entranhando na gente. E é necessário que a gente se lave, que se limpe, que tire, que tenha uma mudança, que tenha um posicionamento. Nós precisamos ter um posicionamento, irmãos. Nós não podemos aceitar. Ah, pastor, a carne é fraca. Para com isso, deixe de ser safado, isso é safadeza. Porque a palavra de Deus diz que você não está debaixo da lei da carne, mas que você está debaixo da lei do Espírito, da direção do Espírito. E o Espírito tudo pode. Amém? Então não justifique. Peça perdão. Caiu, levante, peça perdão e não caia mais. E ande com o Senhor. E agrade ao Senhor. E comece a buscá-lo. A buscá-lo de uma forma como você nunca buscou. E colocando na sua vida, Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser instrumento. Comece a provar isso. Já pensou? Esses discípulos chegaram lá na porta, jeito lá, ruim. Eu, há uns meses atrás, confessei aos irmãos, dei uma carona a uma pessoa, e aí, dali nós fomos buscar o filho que estava doente, e aí demos carona para o filho também, e no meu coração ardia o desejo de orar por aquele menino, para que ele ficasse são, e eu me acovardei, saí oprimido. Confessei o meu pecado, pedi ao Senhor, e não quero nunca mais me acovardar. Porque se curar, não fui eu. E se também não curar, também não sou eu. Não sou eu que curo, mas uma coisa eu posso fazer: abrir a minha boca e lançar uma palavra, para que o Espírito a pegue e cumpra. Isso eu posso fazer. Mas isso, você precisa estar visitando o céu diariamente. Diariamente. Andando com Deus. Olhando com o olhar do Senhor. Sonhando os sonhos de Deus, conforme eu disse. Nós estamos fazendo essa festa e eu digo aos irmãos que nós tivemos até uma resistência dentro do ministério. Dentro do ministério. Um dos evangelistas que levantou, que nós levantamos, rompeu com o ministério. Disse que não, pastor, isso aí está fora. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. Ué, como assim? Não é o que você pensa, não é o que eu quero? Mas é isso aí é o que... É exatamente o que nós precisamos. Não é o que você quer, nem o que você pensa, mas aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pensa. Cada um na sua. Mas uma coisa eu sei, no sonho de Deus, está em que o povo se reúna, faça um memorial de quando o Espírito foi derramado sobre os apóstolos, sobre os irmãos. Havia aproximadamente 120 discípulos, e o Senhor os tomou, simplesmente os tomou. E ontem eu subi aqui, Jordão estava ali, eu falei, meu irmão, e não conseguia parar o culto para falar nada. Os irmãos estavam tomados pelo Espírito, a alegria, o gozo, uma visitação tremenda, e eu, Jordão, falei para ele daqui, ele ali, eu falei, Pentecoste, meu irmão, Pentecoste. Tu imagina, deve ter sido assim. Porque os outros falaram, mas esse povo está doido, está bêbado, beberam agora. Mas a própria igreja às vezes se escandaliza com essas coisas. Eles se escandalizaram com Jesus curando. Porque era dia de sábado.
Sábado não podia fazer obra. Ora, pergunta se o enfermo não queria ser curado em qualquer dia. É você se colocar no lugar da pessoa. Tem dia para ser curado? Não tem. Por isso que nesse lugar nós não temos dia da cura, da libertação. Não todo dia é dia de cura, de libertação, de poder de Deus. Não pode ser diferente. Se estamos reunidos, a cura, a libertação, há tantas coisas, a derramar do Espírito, do amor de Deus, a libertação, a cura das feridas, não só das enfermidades mesmo, não é verdade? Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque Ele está se voltando para nós. É um chamado, é um sonho de Deus, e nós vamos participar desse sonho. Nós estamos imbuídos. É como o Senhor falou para Filipe: Filipe, vai lá para a rua de Gaza, aquela estrada de Gaza que está abandonada, vá lá. Ele podia ter falado: mas Deus está abandonado, vou fazer o que lá? Não, ele correu para lá. Quando ele chegou lá, viu uma carruagem, e um cara lendo a palavra, estava lendo a palavra. E ele não perguntou para Deus: Deus, é isso? É agora? Não, ele já chegou do lado. Vem cá, tu está entendendo o que tu está lendo? Não. Aí o sujeito perguntou: ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Ele falou: não, espera aí, que eu vou te ensinar. Alguns passos depois, o sujeito já estava sendo batizado. Que loucura! Quem está disposto a viver uma loucura? Nós estamos vivendo uma loucura, sabe, irmãos? Lá no monte eu dei uma travada assim, mas eu dei uma travada porque na verdade eu vi aquilo que estava acontecendo, ou que aconteceu conosco, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando o mascote falou: pastor, eu não sei, eu estou vendo aqui um negócio branco, né, mascote? Estou vendo aqui o negócio está branco aqui, mas já é um cadeado, e quebrou o cadeado. Eu falei: aleluia, começa assim mesmo. Porque eu lembrei da minha época lá, a molecada, os meninos, 10, 11 anos falando língua estranha, 6 anos de idade falando língua estranha, e o pai perguntou: o que foi, filho? Não sei, papai, minha boca pega fogo. Eu estava orando, minha boca começou a pegar fogo, papai. O Senhor quer se revelar a um povo, mas o Senhor precisa preparar o coração do povo, porque senão nós vamos ser iguais a eles. As coisas vão acontecer e nós não vamos entender, e as coisas vão passar de nós também, como passaram de outros. Se você for olhar a história do povo de Deus, eles não compreenderam. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque não compreenderam, não entenderam. Eles estavam presos à religiosidade. Eles queriam as coisas da aparência, andar com tzitzi, que é aquele negócio que vocês viram aqui, o rabino andar, aqueles barbantes amarrados, essas coisas visíveis, cheio de versículo preso na roupa. Essas coisas que eles queriam. E essas coisas que o povo gosta. Vai lá, leva uma rosa ungida, uma água. Quem não quer? Mas eu vou te chamar. Suba. Suba, meu irmão. Suba. E não tem jeito. É conforme Ele quer. É a vontade dEle. Prepare o seu coração. Comece a entender isso. Que Deus vai levantar um povo aqui especial. Um povo para você disseminar isso, para você ensinar os outros. Não é para outra coisa. E nem fica o narizão.
lá na sua presença, o fogo cai. Aí, essas igrejinhas, não faça isso, que você... Sentença de morte. Pedro exortou e ao mesmo tempo pregou: ó, arrependei-vos. Ele veio para vocês. Ele ressuscitou no meio de vocês. Ele bateu, mas depois ele assoprou. Ele primeiro chacalhou. Depois ele falou: não, Messias veio aqui, meu irmão, ressuscitou aqui, no meio do seu povo. Acorda, acorda, meu irmão, está dormindo? O fogo está caindo, os novos estão derramados do Espírito Santo, e você, antigo, já não sei quantos anos de Bíblia, cadê o fogo? Cadê a vida no altar? Como que vai ser amanhã? Eu tenho falado, tenho exortado aqui. Eu tinha mandei um zap para um irmãozinho, eu falei: rapaz, cresça, meu irmão. Cresça, sai dessa meninice. Ué, está dormindo? Os outros chegaram ontem, já passaram sua frente, você está dormindo? Está igual um bobo? Não, meu irmão, acorda. O Senhor quer derramar do seu poder, da sua graça. O Senhor quer visitar o seu povo. O Senhor quer que esse lugar seja um lugar de instrução, para que você seja usado lá fora, para que você traga outros, para que outros sejam curados, aprendam e saiam para buscar outros. E assim nós vamos ter muita gente buscando ao Senhor. Uma família de muitos irmãos, não foi isso que nós aprendemos? Qual o desejo do Senhor? Uma família de muitos irmãos. E como que vai ter uma família de muitos irmãos se você está travado? Ainda está num pensamento velho. Ah, eu vou à igreja. Ah, vou à igreja. Vou fazer minha penitência. Hoje eu vou. Hoje estou cheio de coisa, mas hoje eu vou. Eu preciso ir, né? Para Deus me abençoar. Ah. Isso é pensamento? Hoje eu vou, porque o meu Senhor está lá, e eu amo o meu Senhor, e eu quero me encontrar com Ele. É isso. Hoje Ele vai derramar o seu fogo sobre o seu povo, porque o meu fogo eu já tenho, eu estou levando para lá. O meu fogo eu já tenho, e eu vou juntar com o fogo dos irmãos, e nós vamos fazer uma fogueira lá tremenda. É isso, querido. Esse é o propósito de Deus, e nós precisamos acordar para isso, senão nós vamos ficar dando desculpa. Nós vamos ser igual meninos. Ah, não deu. Não, pastor, hoje, tão cansado. O engarrafamento está tão feio. E daí? E daí? Tem gente que não conseguiria daqui, mas está. Abra o seu entendimento, querido. Deus não quer um encontro. Deus quer morar. Deus não quer visitar. Deus quer residir. Residir dentro do seu coração. Agora, casa bagunçada, Deus não reside. Casa imunda, Deus não entra. Entende isso? Nós até que, às vezes preguiçosos, né? Conseguimos conviver até com a bagunça. Deus não. Deus não. Então arrume o seu coração. Arrume a sua vida. E eu ainda te dou uma ponta. Ainda te dou uma sabedoria. É que você não consegue. Sem Ele não. Jesus disse assim: sem mim, nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada não é alguma coisa, nada é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então o que nós precisamos fazer? É chamá-lo. Senhor, eu não consigo. Senhor, me liberta. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso que o Senhor tire o amor ao pecado. Você sabe que é o amor
Pecado a gente ama também, apaixona pelo pecado.